todos. Agradeço, para começar, a todos a vossa presença. Quero me dirigir, em primeiro lugar, ao Sr. Jornalista Carlos Tomé e à Sra. Doutora Irene Flunser Pimentel, mas também a todos os associados e amigos da Casa dos Açores, a quem muito nos honra a vossa presença. Para a Casa dos Açores é uma grande honra realizar hoje esta sessão de apresentação da obra mais recente do jornalista e escritor Carlos Tomé. Eu vou referir alguns dados sobre o jornalista Carlos Tomé, não muitos, porque a doutora Irene Pimentel é que irá proceder à apresentação do autor e da obra. De qualquer maneira, muito rapidamente, o Carlos Tomé nasceu em Ponta Delgada no ano de 1951. Temos duas coisas em comum, Ponta Delgada e o ano. Iniciou a sua carreira profissional de jornalista em 1969 no Diário dos Açores e pouco tempo depois cumpriu o serviço militar em Angola como alferes miliciano entre 1973 e 75. Se eu estiver a dizer alguma coisa de errado... Não sei onde é que eu buscar isso, está certo. Está certo. Em 1976 ingressou na RTP Açores, onde trabalhou até 2007. Portanto, uma longa carreira na RTP Açores, onde desempenhou importantes funções como chefe de serviço e diretor de informação. Foi dirigente nacional do Sindicato dos Jornalistas e foi assessor para a comunicação social do Presidente do Governo Regional dos Açores, Carlos César, entre 2007 e 2012. Ganhou em 1989 a primeira edição do Prémio Açores com o trabalho A Geração Esquecida, uma grande reportagem sobre o povoamento feito por açorianos do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Desde então tornou-se um admirador, confesso, da história, das gentes e da cultura do estado gaúcho. Foi agraciado em 2011 pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e é cidadão honorário de Porto Alegre. Já agora permitam-me aqui um parênteses. Nós vamos ter aqui na Casa dos Açores, de hoje a 8 dias, a apresentação do número 2 da revista Grota, que é uma revista literária que se publica nos Açores. Saiu há pouco tempo o seu número 2. E esta revista tem um dossiê precisamente sobre Porto Alegre, com 14, em que colaboram nesse dossiê, 14 escritores brasileiros, entre os quais Luís António de Assis Brasil, que é muito conhecido de muitos açorianos, porque é descendente de açorianos, pelo pai e pela mãe, e é professor catedrático da Universidade dos Açores, professor convidado, assim como Luís Fernando Veríssimo, filho de Érico Veríssimo. Ambos estes escritores são naturais de Porto Alegre. Eu peço desculpa por este parênteses, estou a referi-lo porque, uma vez que o Carlos Tomé é um admirador, confesso, do Rio Grande do Sul, e haver esta coincidência de nós, daqui a 8 dias, termos a apresentação dessa revista literária que tem um dossiê precisamente sobre Porto Alegre. Mas voltando, portanto, ao que interessa, o que nos traz aqui esta noite, que é o Carlos Tomé e a sua obra. Deixem-me só dizer que em 2002 Carlos Tomé publicou A Noite dos Prodígios e Outras Histórias, da editora Salamandra, e em 2007 Morreremos Amanhã, romance que tem profundo a guerra em África. Ambas as obras alcançaram grande sucesso. Sobre o livro Um Perigoso Leitor de Jornais, tem recebido as críticas mais favoráveis de personalidades como Carlos César, mas Carlos Enes, aqui dos Corpos Sociais
da Casa dos Açores, Humberto Freitas e o escritor que eu referi há bocado, o Assis Brasil, entre muitos outros. Mas, como eu disse, sobre o autor e a sua obra, com mais propriedade, irá falar a professora doutora Irene Flunser Pimentel. A doutora Irene Flunser Pimentel, vou também dizer umas poucas palavras, é investigadora do Instituto de História Contemporânea, é licenciada em História, tendo-se doutorado em História Institucional e Política do século XX pela Universidade Nova de Lisboa, sendo temas recorrentes na sua vasta obra as instituições do Estado Novo, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, entre outras, mas parece-me que estas são algum dos temas recorrentes na sua obra. Colabora desde 1994 na revista História. Que já não existe. Já. Exato. Esse é há pouco tempo. Deve ser outra. É outra com o mesmo nome. E é autora, e não é pouco, de cerca de 2 dezenas de livros, de 2 dezenas de obras. Portanto, é obra. Foi galardoada com o Prémio Pessoa em 2007 e recebeu em 2012 o Prémio Máxima com o livro A Cada Um o Seu Lugar. Em 2015 foi agraciada com a Legião de Honra. Bem, posto isto, espero não ter alongado mais, vou passar então a palavra à professora doutora Irene Flunser Pimentel para tecer as suas considerações sobre o autor e a obra que nos traz aqui. Muito obrigada pela apresentação e pelo convite que me foi feito pelo autor para eu poder apresentar este livro. Estava para ser no ano passado, não foi possível, mas pronto, estamos a começar bem o ano. E, portanto, eu não vou falar tanto sobre o autor, até porque não sei muito mais. Nem ele merece. Merece, sim, senhora. Mas eu própria fiquei curiosa, de saber de quem é que é filho o autor relativamente ao livro. Sei que é neto da personagem principal, que tem 9 filhos, não é? Que não é também brincadeira, é obra. E, sobretudo, é muito interessante porque, normalmente, quando falamos do antigo regime, da ditadura, não falamos num aspecto que é terrível, que é a miséria e a pobreza a que são reduzidos os familiares da pessoa que vai presa. Neste caso, o avô, eu aqui entro já um pouco no livro, mas desde já vou tentar não abrir muito a mão do enredo, porque eu acho que é horrível. Eu própria não gosto nada. Quando contam um filme, um livro, o que é que se vai passar, não vou dizer como é que termina. Vou falar mais sobre as personagens e sobre o contexto historiográfico ou histórico onde isto tudo se passa. O que eu acho muito interessante é vários aspectos que são baseados em fontes. Aliás, o autor mandou-me aqui há bastante tempo já um e-mail perguntando onde é que poderia encontrar determinadas informações sobre um processo muito conhecido que tinha havido nos Açores, que envolveu muitas pessoas, cerca de 30, e que sabemos que foram muitos deles julgados em Tribunal Militar Especial e depois deportados para a fortaleza de Angra do Heroísmo de São João Batista. E eu, de facto, eu devia estar um bocado distraída, porque eu disse que o ideal seria ir à Torre do Tombo e, eventualmente, evidentemente, os próprios Açores, os arquivos dos Açores. E não me ocorreu o óbvio, é que, evidentemente, se ele foi julgado por Tribunal Militar Especial, como eram julgados todos os casos políticos, porque os tribunais plenários de muito má fama nasceram em 1945 e foi uma forma de Salazar civilizar, entre muitas aspas, os tribunais políticos, porque até então eram tribunais militares todos eles, portanto com juízes militares,
era óbvio que tinha que ser o arquivo histórico militar. Felizmente, o autor teve essa brilhante ideia e encontrou lá o processo. Portanto, é um livro baseado em história, muito, muito próximo de tudo o que se passou. Portanto, não há, de facto, ficção relativamente aos eventos políticos e aos acontecimentos. Há uma parte romanceada, mas que também só o autor o poderá dizer, não sei se quer dizer inclusive, se é rigorosamente verdade em relação ao que ele conhece da sua família, que são as partes ligadas à família do protagonista, da Maria José, mulher dele, e os tais 9 filhos. Este herói, protagonista do livro, é um carteiro. E, portanto, é a pessoa que leva informação e notícias aos outros. E é uma pessoa que, ao mesmo tempo, como o livro o diz, não é? E o título o diz. O título, aliás, é muito bom. E eu, aliás, hoje tive um almoço com pessoas assim velhotas, como eu já disse ali à minha amiga Paula, e disse que ia apresentar um livro. Disse, mas que livro? Como é que é o título? E eu disse o título, ficou tudo encantado. Quer dizer, não se aperceberam de forma nenhuma do que é que ia tratar. E eu tive que explicar que era durante a ditadura, etc. E que era perigoso, de facto, um homem que lia jornais e que estava interessado em saber as notícias. Porque nessa altura havia 2 grandes instituições, e eu sou estudiosa dessas instituições, que é a censura, por um lado, e a polícia política, por outro lado. Nessa altura era a PVDE, e o papel dos militares, que é extraordinariamente importante também. Aliás, eu penso, e isto pode parecer contraditório, relativamente ao 25 de Abril, que foi feito por militares, ou por figuras intermédias, capitães das Forças Armadas, e, portanto, rapidamente nos esquecemos que a instituição militar foi o suporte da ditadura, desde logo da ditadura militar, depois ditadura nacional, e mesmo do tal regime civil, Estado Novo, civilizado, entre aspas, por Salazar, mas que manteve todos os militares também nos postos importantes, desde logo na direção da censura e na direção da polícia política. Isto é muito importante. E todo este contexto está muito bem dado durante 3 a 4 anos, de 1937 a 1940. Dos aspectos que eu acho mais interessantes é que, evidentemente, o autor não desata, como nós historiadores, que somos uns chatos normalmente, a dar todos os acontecimentos ou todos os eventos que ocorreram nesse período. Mas há 2 ou 3 que são fundamentais, que é, por exemplo, e que as pessoas muitas vezes não conhecem, que é janeiro de 1937, uma série de bombas que são colocadas em vários edifícios aqui em Lisboa, por anarquistas, e depois também, embora não se foque, isso foca-se mais em repressão, relativamente ao atentado que vitimou ou não vitimou Salazar. Oliveira Salazar, que poderia ter modificado completamente a nossa história política e hoje seria completamente de outra forma, que é o facto de ele nem sequer foi tocado por este atentado, que a PVDE quis de todas as formas dizer que tinha sido da autoria de comunistas, e há até não vou entrar agora por aí, mas é muito interessante porque há até grandes problemas ao nível das polícias do regime na altura, porque a PVDE quer por força que aquilo sejam comunistas. E há polícias, por exemplo, o Baleizão do Paço, que mais tarde também vai para a PVDE, que ao estudar aquilo percebe que são anarquistas. E, portanto, há indivíduos que são presos, que são torturados, comunistas, e só depois, ao fim de um tempo, são libertados, evidentemente com nenhuma desculpa, com nenhuma indenização. Depois também o que eu gostei muito foi, em 1938, aquela notícia que ele lê já no Avante. Eu não vou dizer porque é que ele lê no Avante. Ele é completamente despolitizado, digamos, do ponto de vista de ligações com qualquer organização. Recusa, inclusive, ele chega a ser recrutado, mas recusa
participar num partido político, que na altura eram todos, se não fossem os partidos políticos da chamada situação, eram todos clandestinos, mas devido à sua postura até de carteiro, que é muito interessante, ele acaba por ler, e eu não vou explicar como, o Avante. E, portanto, passa a saber uma quantidade de coisas que também são contextualizadas no livro. Por exemplo, a Guerra Civil de Espanha, Segunda Guerra Mundial, uma série de acontecimentos. E também sobre os Açores. Por exemplo, gostei muito, eu que não conheço os Açores a não ser de turismo, não é? E Ponta Delgada, eu gostaria de saber se a tertúlia do suíço ainda existe. Nem o suíço já existe. Nem o suíço já existe, achava que não. As personagens todas, que são várias classes sociais, que isso também é muito interessante, que é desde o operário ao sapateiro, todas aquelas figuras que fazem parte daquela época, e também as classes médias, as classes mais cultas. Há todo e isso é muito interessante, todo um relacionamento, ou seja, o carteiro não se atém a carteiros. Antes, pelo contrário, o diretor dele não é propriamente, ou o chefe dele não é propriamente a pessoa que ele mais gosta. E ele tem muitos amigos a nível de todas as classes sociais. Isto é muito interessante. O que é que acontece, e eu isso posso dizer, porque normalmente é dito, com esta personagem. E que tem outra característica que eu acho absolutamente maravilhosa, é em casa, para arranjar um pouco mais de dinheiro, tem uma arte, que é fazer soldadinhos de chumbo com os filhos mais velhos. E todas essas imagens e essa descrição é extraordinária. E aí eu depois perguntarei se por acaso é filho do Luís ou do Carlos. Do Carlos. Pronto. Eu tentei adivinhar, podia ser também de uma das raparigas. Sim. Pois, mas pronto. E é muito interessante ver como é que um carteiro, que provavelmente teve poucas possibilidades de estudo, era ao mesmo tempo um fotógrafo também, tinha uma máquina Zeiss e tinha estas outras duas, estas outras duas profissões, que é fazer soldadinhos de chumbo, que depois eram vendidos, e também fotografia de eventos naquela zona. O que é que acontece a este carteiro, um belo dia, e é muito interessante, eu depois passo-lhe o que eu tinha aqui escrito, mas eu não gosto depois nunca de ler, porque é muito interessante, porque desde o primeiro, a primeira linha, nós ficamos agarrados, completamente. Que é, lembro-me vagamente que é uma noite de chuva, não é? Ou um dia de chuva, em janeiro, a seguir ao Natal, em que o carteiro tem ainda muita coisa para distribuir, porque o Natal ainda esteve próximo, e vai a um determinado sítio onde ele sabe que não vive aquela pessoa. A partir daí não conto mais nada, mas é muito difícil, sabem? Porque apetece imenso. Depois já que eles não compram o livro. Exatamente. Depois há 40 e tal capítulos, mas não fiquem assustados, porque os capítulos são breves, extraordinariamente bem escritos, sintéticos, e nós largamos um capítulo e queremos imediatamente entrar no outro. Portanto, é um livro que normalmente nós não deixaremos ninguém deixar meio, acho eu. A não ser que, pronto, haja uma doença ou qualquer coisa, ou de repente os olhos falhem. Eu não consegui deixá-lo a meio, e acho que é um livro de uma enorme, como é que eu hei dizer, muito vivo, porque é muito difícil integrar a história e o contexto histórico e as fontes, que algumas delas até estão completamente reproduzidas, que é, por exemplo, o auto de acusação, não é? Sim. E outras notícias. Depois há outros episódios também muito interessantes. Eu adorei aquela noção do jornal de Nova Bedford, o diário de notícias que é enviado pela irmã ao Carlos Tomé, o avô, e que também de vez em quando ajudava um pouco a família, evidentemente, mas que é enviado regularmente. E o Carlos Tomé
produto de uma ditadura, acha estranhíssimo que aquele jornal, ao mesmo tempo, tenha notícias a favor de Salazar e notícias contra Salazar. E então é muito interessante porque o tal elemento que o convida e que depois vai ser um bocado, mas sem culpa nenhuma, vai ser responsável pela desgraça que vai acontecer, esse elemento, que é comunista, que é do Partido Comunista, explica ao Carlos Tomé: não, mas tu não te admires relativamente ao facto de um jornal poder dizer bem e mal no mesmo jornal de uma figura política, porque isso é a democracia a funcionar. Eu adorei completamente este termo, não é? É o termo que está no livro. E é verdade. Eu própria vivi uma parte da ditadura e, é verdade, era o preto e o branco. As coisas que nós achávamos bem e as que não achávamos. Onde nos situávamos politicamente. Realmente a democracia é isso. É o pluralismo, pelo menos, não é? E isso é interessantíssimo. Porque são assim pequenos episódios. Por exemplo, 1938, a prisão das pessoas que faziam o Avante, não é? Sim, do aparelho tipográfico na Rua da Beneficência. É quando é preso, se não Pavel. o Pavel, exatamente, o Francisco Paula de Oliveira, que era o dirigente do Partido Comunista. E depois outros também. Depois, acontece que esta pessoa, este homem, com mais, não 30, não todos, porque alguns são libertados entretanto, mas digamos com uma grande parte, são deportados antes de serem julgados, típico. Portanto, eles são administrativamente deportados e isso era o que acontecia nos anos 30. Portanto, o governo bastava pôr um dos ministros fazer um despacho administrativo e uma pessoa ia para a deportação, que podia ser, em alguns casos, em liberdade, mas dentro de um determinado sítio com residência fixa, ou podia ser na prisão. No caso, aqui é na prisão, o Forte de São João Batista, e que também é muito interessante, porque ele é muito pouco conhecido. Sim. E eu mesmo não sei, em termos de museologia, como é que está, se o aspecto daquele edifício, enquanto prisão, está a ser acautelado ou não. Não, não. Pronto. E isso acho que é fundamental. Os camaradas onde estiveram presos já não existem sequer. Pronto. E não há nada que indique... Não, mas está lá a Paterna, está lá o Calejão, está lá, enfim. Pronto. Mas, e isto é muito interessante porque o próprio Carlos Tomé, o outro, o avô, consegue saber coisas sobre Angra do Heroísmo através da leitura do Avante. E até coloca-se a questão: eu fui indiferente a isto tudo, é mesmo não ter querido saber estas coisas horrorosas, e então não é que ele vai mesmo parar a esse sítio. E depois é a descrição do dia-a-dia dessa prisão, que é absolutamente terrível. Há um sadismo especial relativamente às normas, à forma como os diretores, os guardas, os tenentes militares, todos eles tentam fazer a vida mais infernal aos presos. E depois há sobretudo uma coisa horrível que também normalmente não é muito falada, mas que foi muito sentida e que ele sente muito, que é o atraso do julgamento, que eu acho que é das coisas piores. Eu sempre achei que a polícia política portuguesa, a PVDE e a PID depois também, apesar de ser mais legal, com mais leis, tinham duas grandes armas, dois meios: a prisão preventiva e as medidas de segurança. A prisão preventiva permitia, possibilitava que presos tivessem 2 anos, 3 anos antes de serem julgados. E pior, se eles fossem, não sei se sabe, porque nesta altura não era bem assim, porque era mais administrativo e muitas vezes até nem eram julgados, mas a partir de 45, se depois o preso apanhasse uma pena de prisão maior, que era a partir dos 2 anos, não contava a prisão preventiva, o tempo da prisão preventiva sofrida. Isso só começa a acontecer já no marcelismo. E é metade que conta, não é?
que isto é uma coisa completamente impensável. Depois há a Poterna, que eu também não vou aqui descrever, há também o Calejão. Eu própria não sabia de onde é que vinha o termo Poterna e o termo Calejão, que depois fui também ver online, porque nós hoje temos essas dicas, mas está aqui tudo, portanto nem é preciso ir ver online. E depois há um outro aspecto que eu também gostava de relevar, é que em Angra do Heroísmo os presos estão sempre muito bem escanoados, muito bem penteados e, se possível, muito bem vestidos. Com a roupa que tinham, evidentemente, mas com gravata. E isto, porquê é que eu falo nisto? Porque muitas vezes há uma tendência para branquear o regime. E às vezes vai-se a fotografias. Há fotografias de presos no Tarrafal, há fotografias de presos em Angra do Heroísmo, no Aljube, em Caxias, e, curiosamente, as dos anos 30, eles aparecem muitas vezes de terno, de casaco e de gravata. E isto serve às vezes para os branqueadores para dizer, estão a ver, aquela prisão era maravilhosa. Não, isto eram os próprios presos que faziam questão de manter a sua humanidade, ao fim e ao cabo, numas circunstâncias muito complicadas. E isso acho que quero agradecer muito, porque normalmente isso não é focado. E eu própria já tive discussões com pessoas a dizer, mas olha aquela fotografia. Então, por exemplo, há imensas fotografias do Edmundo Pedro em que ele está, é um jovenzinho de gravata, o cabelo muito bem parado, tudo aquilo. E depois dá a ideia que nada daquilo é tão terrível. Por outro lado, depois há um aspecto também muito engraçado, que é o aspecto histórico, penso eu aí já vai buscar a história, o autor, e que coloca ao lado das suas personagens. Por exemplo, a questão do Pires Jorge, Sim, do António Estrela, do José Gregório. Há só uma vez que ele está lá, Manuel Gregório. É o José Gregório. Há de reparar que há uma vez que está Manuel. Está. Mas pronto, mas isso não há. Já tem uma gralha. Não há um livro sem gralhas. Já tenho os tais livros todos. Eu nem os quero ler, mas depois mesmo assim vêm-me dizer que isso faz parte. Porque houve o Manuel Gregório também. Mas este é de facto o José Gregório, que é o da Marinha Grande, não é? Pronto. Sim. Isto são tudo presos, quase todos, do 18 de janeiro de 1934. O caso do António Estrela, outros da Revolta dos Marinheiros de 36, e já tinham estado anteriormente em Angra os presos mais conhecidos, que depois, em 36, vão para o Tarrafal, que é o Bento Gonçalves, o José de Sousa. A discussão política que tem lugar dentro do Forte, por exemplo, sobre a assinatura do Tratado Germano-Soviético, que deu imensa discussão, como devem imaginar, e há um diálogo muito interessante entre o Leão de Castro, que realmente esteve em Angra do Heroísmo, e o Pires Jorge, que também esteve em Angra do Heroísmo, e com as posições diferentes de cada um, e que foi rigorosamente assim. Aliás, o Leão de Castro, uma das razões porque ele depois sai do Partido Comunista, tem a ver com uma discordância relativamente a este... E o Pires Jorge defende e diz, não, porque isto é uma forma de União Soviética, pronto, nós sabemos os argumentos. Mas isso é muito interessante. Depois, a resistência, que eu acho interessantíssima, que também não é muito falada, mas há um movimento de resistência no interior das cadeias, uma solidariedade, há para um carteiro, deve ter sido encantador, que leva as notícias, perceber como é que as notícias passam de barracão para barracão, porque passa tudo, inclusive objetos passam de barracão para barracão, e é o Pires Jorge que diz, não, nós temos isto tudo resolvido. Agora é sempre provisório, porque os guardas vão sempre descobrir e, portanto, temos que arranjar outro. E só quando já são todos libertados e vêm no navio é que o Pires Jorge diz, agora tenho toda a confiança em ti, vou-te dizer como é que as coisas passam de um barracão para outro barracão. Portanto, estes pequenos pormenores eu acho todos maravilhosos. E agora não vou falar muito mais,
quero dar os parabéns, espero que haja muitos outros livros. Vamos ver. Vamos ver. E como uma boa curiosa, que é quase qualquer historiador, que vou querer saber como é que foi depois a vida do Carlos e do... do Carlos Tomé, avô, e do Carlos pai, a sua vida, pronto, isso não tem nada a ver com isso. Muito obrigada. Muito A minha obrigada. vida é um livro aberto. Eu, antes de passar a palavra ao Carlos Tomé, peço desculpa, mas tenho aqui uma mensagem que me esqueci há pouco e que é meu dever ler. É do António Valdemar, enfim, muitos conhecem, um conceituado académico. Ele mandou esta mensagem: impossibilidade de comparecer, associo-me a todas as homenagens a prestar no lançamento do livro do meu colega e amigo, acerca da vida politicamente atribulada de Carlos Tomé. Está-se a referir agora ao seu avô. Uma das figuras de Ponta Delgada, de há 60 ou 70 anos, trucidado pela delação política e miseravelmente erradicado da função pública. Para sobreviver, Carlos Tomé, amigo de meu pai, dedicou-se, se bem me lembro, à reprodução de gravuras antigas e de fotografias antigas da Ilha de São Miguel e da própria cidade de Ponta Delgada, muitas das quais do famoso fotógrafo António Raposo, Quentero de Quental, muito estimava e deixou expressa em palavras inequívocas, e cujo espólio desapareceu quase todo num incêndio do seu ateliê na Rua da Esperança. Restam as fotografias que estavam em posse de Ivaristo Ferreira Travassos, muitas delas na montra da sua livraria no Largo da Matriz, que os herdeiros se recusavam a reproduzir, e à divulgação feita por Carlos Ildefonso Tomé. Louvo ainda a memória democrática, republicana e cívica da exemplar figura humana que foi Carlos Tomé, e renovo as minhas homenagens a seu neto e meu colega pela recuperação dessa memória digna e honrada, ao reconstituir um tempo de ódio, delação e intolerância, e que desejamos não regresse. Com os meus cumprimentos, António Valdemar. Pronto. Dito isto, e antes de passar finalmente a palavra ao autor, quero agradecer também aqui a presença do Dr. Edwin de Jesus aqui na sessão, o Presidente da Assembleia Geral desta Casa. Bom, agora acho que um bocado meio. Já é tempo. Vai ser complicado. Ora bem, há um provérbio chinês que diz mais ou menos isto. Se te elogiam, faz-te surdo; se te criticam, fins-te mudo. Invoco este provérbio muito recente, acabei de o inventar, para justificar a minha decisão de não falar muito. É que os que me antecederam, aqui o Sr. Presidente e a Irene, disseram coisas tão bonitas acerca de mim e do livro, que a prudência manda que eu me calo ou diga o mínimo possível para não estragar tudo, não é? Que até aqui está a correr bem, não está? Bom, mas é claro, tenho que provar que não emudeci subitamente, não é? Nem vou levar longe demais do provérbio. E tenho desde logo de agradecer, em primeiro lugar, ao Sr. Presidente da Direção da Casa dos Açores, pela cedência desse magnífico espaço, sem o qual não teria sido possível uma sessão com este brilho. Também ao Carlos, porque o Vice-Presidente, porque desde a primeira hora me apoiou nesse projeto, trocámos telefonemas, e-mails, mensagens, enfim, e a coisa está montada e a correr bem. Muito obrigado. Irene, peço desculpa pela cimeria. Não, faz muito bem. Mas eu acho que teve, repito, aquilo que já disse em privado, teve para comigo um gesto de grande generosidade. Com, digamos, o seu gabarito, não seria expectável
que dissesse desde logo sim, quando eu a convidei para estar aqui nesta sessão, porque com toda a panóplia de obras que tem feito, que tem produzido sobre a época em que decorre a ação deste romance, eu achei que só poderia ser a Irene Pimenta. Não podia ser mais. Felizmente, enfim, encontrei do outro lado uma alma generosa. E também, enfim, devia ter começado por aí, mas estou um pouco nervoso, vão me perdoar. A vossa presença, claro. Senão eu estaria aqui a falar para cadeiras, não é? Muito obrigado por terem vindo. Eu não esperava uma sala tão composta. Tenho muitos amigos em Lisboa, pelos vistos, o que muito me honra. Quero também fazer uma referência muito especial ao querido amigo e do Injusto Perdu, que lhe diga assim, o senhor, enfim, pronto, sabe que está aqui, mas porque, de facto, desde aquela nossa viagem ao Brasil, eu fiquei um admirador seu e do seu feitio jovial e jovem, sobretudo, quer dizer, que é diferente. Muito obrigado por estar aqui. Certamente, numa noite tão fria como é que está hoje, estaria no conforto do celular muito melhor, no que está, estaria muito melhor do que aqui, mas enfim. Pronto, e agora o livro e a história que ele pretende contar, né? Já aqui foi dito muita coisa sobre o livro, portanto eu não queria alongar-me muito, apenas dizer que eu fui criado, eu vim falar desse avô, enfim, um tanto extraordinário, que era carteiro, com todo o respeito que merece a profissão de carteiro, naturalmente, mas era um carteiro que eu ia ouvindo que se dava com, digamos, a fina flor da sociedade de Ponta Delgada da altura. Era amigo do ex-governador civil do distrito de Ponta Delgada, o Dr. Luís Pencudo, era amigo do ex-presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Dr. António Deus e Câmara, né? Penso que o menino ainda conhecia alguma dessa gente. E isto surpreendia-me, mas como é que era possível? Quer dizer, também era, enfim, defeito meu, porque eu associava, de uma maneira um tanto tonta, né? Um carteiro é uma figura, digamos, simples, modesta, culturalmente, enfim, com algumas carências e tal. Como é que ele se dava com essa gente? E sempre tive muita curiosidade em aprofundar o que lhe teria acontecido, porque eu via paralelamente contar histórias de que ele tinha ido preso, e quando era muito miúdo isto fazia-me confusão, porque para mim quem ia preso era um gatuno, era um assassino, enfim, não dizia como é que é isto e tal. E então diziam-me que não tinha sido por nada disso, tinha sido falsamente acusado de ser inimigo do regime, e portanto tinha ido preso durante quase 2 anos. Esteve, foi mais 2 anos, mas na Palha de São João Batista tinha ficado quase 2 anos preso, e a minha avó tinha sido deixada sozinha com 9 filhos. E eu vi falar até de uma história que meu pai contava, de um célebre jantar em que não havia mais para comer do que uma fatia de pão. Uma única fatia de pão. Dizia ele que era, portanto, era uma fatia de pão de milho, daquele pão de milho que a gente tinha lá e tem ainda, né? Cada vez mais raramente, mas ainda temos. Cortada a toda a largura, também não era uma fatiazinha pequenininha, né? Era cortada a toda a largura, mas era para dividir por 10. Porque os mais velhos recusavam-se a que aquilo fosse dividido por 9. Minha avó também teria de comer. E, portanto, quer dizer, aquilo fazia-me muita confusão, muita confusão. E eu sempre alimentei a esperança de um dia saber um pouco mais sobre isto. Um dia, encontrando o Dr. Hugo Moreira, numa rua lá, nós conversávamos, enfim, sem grande proximidade, mas cumprimentávamos e tal. E ele disse-me, eu conheci muito bem o seu avô. E eu, maravilha. Conheceu, sim. Então, conte-me lá, como é que ele era, diga-me. E ele, não lhe vou dizer nada. O que eu tenho é um texto escrito, não só sobre ele, mas sobre muitas figuras de Ponta Delgada, para um livro que estou a preparar. Mas este livro só será publicado após a minha morte. E eu...
E eu lembro que eu tive uma reação completamente estúpida, não falava de uma reação estúpida. Disse assim, mas o doutor está aí São como um Pedro. Nunca mais morre. Não, o homem não perdoou, ele disse logo, queres-me ver morto ou quê? Não, é isso, é que lhe era o texto e tal, pronto. Mas a verdade é que eu nunca vi esse texto, porque o Dr. Hugo Moreira faleceu, os herdeiros não se entenderam sobre o espólio que ele deixou, que era, diz-se, fabuloso, porque ele escrevia muito. Houve alguém que me disse no outro dia que ele tinha resmas de papéis em tudo quanto era assim, e portanto os herdeiros não se entenderam sobre aquele espólio, e tal, alguns não se explicou qualquer que ninguém sabe onde é que está, e portanto eu perdi isto, mas enfim. Enfim, isto não me impediu de, um dia, tendo tido, digamos, que foi uma sorte extraordinária, e até me penitencio de não me ter ocorrido mais cedo. Fui à internet e escrevi Carlos Ildefonso Tomé, e apareceu-me um registro da PIDE da prisão dele. Eu, de onde é que isto veio? Da Torre do Tombo. E assim começou. E por isso falei consigo. Exato. Porque uma das obras que me recomendaram, já não me lembro quem, que eventualmente me podia ajudar, foi o seu Tribunais Políticos. Os tribunais, que com outros, que eu fiz com outros, sim. E está lá uma referência sobre a data de prisão e de soltura de Carlos Ildefonso Tomé e o processo movido a Carlos Ildefonso Tomé e outros 30. Logo isso aí me fez outra confusão, porque Carlos Ildefonso Tomé e outros 30 parecia que era o líder de alguma coisa. Não era nada, ele era apenas o carteiro. Não vou agora dizer mais sobre o que é que está o livro, mas ele era o carteiro, ele era um dos 30. Ou melhor, dos 31. O verdadeiro líder era outro, não é? Mas felizmente que assim estava denominado o processo. 108/38 a Carlos Tomé e outros 30, porque isso permitiu-me encontrá-lo no Arquivo Histórico Militar. Pedi para lhe fazerem fotocópias e tal, fizeram 400 e não sei quantas páginas, que mandaram pelo correio, e permitiu-me partir para, digamos, a construção do livro. Evidentemente que, como perceberão, há transcrições, e verão os que tiverem paciência de ler o livro, há transcrições ipsis verbis de muitos documentos oficiais, como, por exemplo, o auto de busca na casa do homem que era o líder, enfim, que era o responsável pela célula do PCP em Ponta Delgada, o que lá encontraram e tal. O relatório da Polícia de Segurança Pública de Ponta Delgada foi outra surpresa que eu tive. Sempre pensei que tinha sido a PVDE a prendê-los. E não foi. Foi a Polícia de Segurança Pública de Ponta Delgada. Que, pronto, eu vou só dizer mais isto. Que infiltrou gente no grupo. Uma coisa extraordinária para a altura, mas enfim, pronto. E então, para além desses documentos oficiais que estão transcritos, alguns no livro, há evidentemente a parte romanceada, que é a que liga todos esses documentos. E, enfim, pronto, também com base em muita história que eu vi ao longo da minha infância e juventude, em casa, os meus pais, a minha avó. A minha avó sempre me garantia, o meu pai também, o teu avô nunca foi comunista. Não era comunista. Ele veio de lá com algumas ideias, mas não era comunista. O que me faz lembrar, de facto, porque este grupo de perigosos leitores de jornais eram meninos de fogo, a verdade é esta. Quer dizer, se compararmos com os militantes das várias organizações de esquerda que aqui havia, de combate ao salazarismo, e que faziam 30 por uma linha, promoviam greves, faziam manifestações, eram ativos, punham bombas, etc, etc. Eles lá só liam jornais. E disse o Carlos Andes, na sessão de lançamento em Ponta Delgada, eu convidei também, na qualidade de historiador, também para situar, digamos, a época, diz, enfim, eles não eram de facto comunistas, mas
É possível que tenham vindo todos da Fortaleza de São João Batista a cantar internacional. Isso É bem aconteceu possível. imenso. É bem possível, Era porque uma assim, escola. e daí a minha família dizer, a minha avó e o meu pai e tal, e os meus tios, que ele veio de lá com umas ideias. Mas a verdade é que nunca mais se meteu em coisíssima nenhuma e, enfim, depois vão ler no livro como é que ele termina a sua vida. A Sociedade Michelense, apesar do Dr. Luís Betancourt, apesar do Dr. Nunes e Câmara e de outras pessoas que, até gente anónima, que ajudou a minha avó e os meus tios durante aquela aprovação, a verdade é que a maioria da população virou as costas e o meu avô nunca mais encontrou um emprego, não é? Fez tudo um pouco e nunca mais encontrou emprego. Mas enfim, tudo obra daquele santinho de Santa Combadão, que este sim era o dono disto tudo. E a propósito, só para terminar, não vou avançar mais. Eu já tenho dito isto em outras sessões de lançamento. Eu tenho que dizer isto aqui. Eu corro de vergonha quando me lembro que aquele senhor foi eleito há bem poucos anos o maior português de sempre. Nós sabemos como é que aquilo foi feito. Mas ainda assim, dói. Como é que foi possível? Mas enfim. Depois, daqui para uns anos, muitos mais, quando já não houvesse lazaristas, há de se fazer justiça àquele senhor. Mas enfim, pronto. O livro está aí, já não é meu, é vosso, é de quem o quiser ler, tiver paciência para o ler. Foi escrito com emoção, com empenho, com muita comoção também. Às vezes correram-me lágrimas a escrever aquilo. Mas enfim, eu, claro, como todo o escritor, sobretudo, como todos aqueles que, enfim, como eu penso eu, humildes, aceitarei todas as críticas que entenderem fazer. As boas e as más. E até mesmo as mazinhas. Que são aquelas que não são escritas com tinta, mas com veneno. Mas a essas, eu talvez respondesse, contrariando o provérbio que eu próprio inventei há bocado. Eu talvez respondesse. E respondia com um poema de um grande, enorme poeta gaúcho, Mário Quintana. A minha do contra é como se intitula e diz assim: todos esses que por aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. Obrigado. Bem, agora se houver livros para autografar, eu tenho aqui uma esfera orográfica que funciona.